Olá, crianças! Estamos aqui para mais uma história e louvar ao Senhor. E no louvor de hoje, um pedacinho dessa música já é uma dica da história que a tia Irani vai contar para vocês. Então preste bastante atenção. Vamos lá? Obedecer é mais que importante, é prova de amor. Com alegria eu vou obedecer ao Senhor. Obedecer é mais que importante, é prova de amor. Com alegria eu vou obedecer ao Senhor. Jesus falou que se eu for amigo dele, eu vou obedecer. Aquilo que ele quer pra mim é sempre o melhor, eu vou obedecer. Obedecer é mais que importante, é prova de amor. Com alegria eu vou obedecer ao Senhor. Obedecer é mais que importante, é prova de amor. Com alegria eu vou obedecer ao Senhor. É isso aí, crianças. Só um trechinho. Então a palavra de hoje é obedecer. Se vocês observarem, há dois desenhinhos aqui. Um barco em meio à tempestade e um peixe. E está escrito, é melhor obedecer a Deus. Em 1 Samuel 15, 22. Lá em Atos 5, 29 também diz, quando Pedro e os apóstolos, falam que nós devemos obedecer a Deus. Então, preste bastante atenção agora na história, ok? Grande beijo. Oi, turminha! Eu espero que vocês estejam todos bem, tenham passado uma semana muito boa. E aí, alguém já sabe o que vai ser hoje a nossa história? Sobre o que nós vamos falar? A tia Maísa deu uma dica aí. Será que alguém já sabe? Bom, eu vou falar para vocês do que será hoje a nossa história. Hoje nós vamos contar a história de um profeta, do profeta Jonas. Alguém aí se lembra de quem é Jonas? Alguém aí já ouviu falar sobre Jonas? E vocês sabem o que é um profeta? Bom, vamos lá. Um profeta é um mensageiro do Senhor. Ele é um mensageiro de Deus. Ele anuncia a vontade de Deus ao seu povo. E lá na antiguidade, nos tempos bem lá atrás, bem antigos, Deus costumava dizer aos seus profetas para avisar ao seu povo que o seu povo estava pecando, que eles precisavam se arrepender ou eles sofreriam alguma punição. Mas Deus nunca punia o seu povo antes de avisá-los, antes de dar a oportunidade para que eles se arrependessem dos seus pecados e para que eles fossem poupados, E aí nós vamos aprender um pouquinho sobre a história de Jonas com a nossa história de hoje. Eu espero que vocês aproveitem a história e que Deus abençoe vocês. Bora lá para a nossa historinha? Jonas, ele foi um profeta do Senhor, a quem o Senhor deu a tarefa muito importante de falar a uma grande cidade chamada Nínive. Nínive era uma cidade muito importante naquela época, muito grande, mas também era uma cidade onde haviam muitas pessoas más que praticavam coisas terríveis. E isso estava aborrecendo muito a Deus. Deus não estava nada feliz com Nínive. Então Deus pediu que o profeta fosse até Nínive e dissesse a eles que eles precisavam se arrepender das suas maldades e voltar-se para Deus. Ah, crianças, mas Jonas não gostou muito da ideia não, viu? Ele achava que aquele povo não merecia
a misericórdia de Deus e nem que Deus os avisasse de nada. E ele também temia por serem muito maus. Então, ao invés de partir para Nínive, ele embarcou um navio para outra direção. Pensando que assim ficaria escondido de Deus. Ora, que bobagem, não, crianças? Ninguém pode se esconder do Deus que criou todas as coisas. Quando o navio estava indo em direção a Tarsis, Deus lançou sobre o mar um forte vento, formando uma terrível tempestade. Os marinheiros, que não temiam a Deus, apavorados, começaram a clamar para os seus deuses. Mas é claro, né, crianças? Nada acontecia, a tempestade não passava. Porque quem havia criado aquela tempestade é o nosso Deus, o único e poderoso Deus. Enquanto isso, Jonas dormia no interior do navio, bem sossegado. O mestre do navio ficou muito bravo com ele, porque ele não estava preocupado com o perigo. Os marinheiros apavorados queriam entender por que aquela grande tempestade estava acontecendo. Eles sabiam que alguém havia feito alguma coisa de errado para aborrecer a Deus. Foi então que Jonas entendeu que tudo aquilo acontecia por sua desobediência e temeu pela vida daqueles homens inocentes. Então pediu para que o jogassem no mar para que a tempestade passasse. Mas aqueles homens, eles não queriam fazer isso. Eles tentaram de todas as maneiras passar por aquela tempestade. Eles jogaram cargas ao mar para aliviar o peso, remavam, mas nada, crianças, nada da tempestade passar. Ela só piorava. E foi então que eles, vendo que não tinham outra solução a não ser fazer o que Jonas havia lhes pedido, pediu a Deus, o nosso Deus, que os perdoassem. E pegaram Jonas e o jogaram no mar. E no mesmo instante, a tempestade parou. E de repente, apareceu um grande, enorme peixe que engoliu Jonas, crianças. E ele ficou ali, na barriga daquele grande peixe por 3 dias. Ele ficou ali, crianças, vivo, viu? Ele ficou vivo. E nesses 3 dias, Jonas teve bastante tempo para se arrepender da sua desobediência e perceber que ninguém pode fugir da presença do Senhor. Então, depois de orar a Deus, reconhecendo os seus pecados, confessando a Deus, o Senhor ordenou que o grande peixe o cuspisse para fora, e o peixe o cuspiu numa praia. Então o Senhor voltou a falar com Jonas, que fosse até a cidade de Nínive e pregasse aos seus moradores, dizendo que se arrependessem de seus pecados. E Jonas, desta vez, obedeceu. Jonas foi e pregou às pessoas que se arrependessem, para que fossem salvos por Deus. E aquelas pessoas se arrependeram, crianças. Eles ouviram a mensagem de Deus. Eles ouviram a mensagem do profeta e eles se arrependeram. E Deus os poupou, Deus não os destruiu, Deus os salvou, crianças. Crianças, mas essa aqui não é a história de Jonas, não é a história de um simples profeta. Jonas não é a personagem principal dessa história. Essa aqui é a história da bondade e da misericórdia do nosso Deus. O personagem principal dessa história é o nosso Deus. Ele é tão bom que, apesar de sermos maus, apesar daquele povo ser mau e cometer tantas coisas terríveis, Deus enviou alguém lá para dizer que se arrependessem e os salvou. Deus os deu a oportunidade de se arrependerem e eles assim o fizeram. E crianças, Deus manifesta essa mesma bondade conosco, enviando o seu Filho, Jesus Cristo, que também nos anunciou coisas maravilhosas de Deus. E assim como aquele povo, nós também nos arrependemos dos nossos pecados. E assim como aquele povo, também recebemos a misericórdia de Deus e somos perdoados.
Então, crianças, que vocês continuem a conhecer esse Deus e saber que Ele é bom. Ele tem cuidado de nós todos os dias e Ele ama cada um de vocês. Que Ele continue a abençoar vocês, as suas famílias e até a próxima história. Tchau, tchau!